Bem aí? Bem, graças a Deus, por aí. Graças a Deus tá A tudo chuva? certo. Choveu um pouquinho aí? Caiu aqui um cadinho, como diz o mineiro. É, aqui também, Um cadinho de um água, cadinho de água para esfriar. esfriar. Esfriou mesmo. Tá bom. Esfriar. Vamos ver, né? Para que você quiser começar, tá, João? Você fica à vontade aí. Vamos orar primeiro, né? Uhum. Bem, quero agradecer já, mais uma vez, de poder estar aqui participando dessa aula aqui do Prep School. Agradecendo aí a vida do Paulo, né? O chamado dele. Nosso pastor Samuel por ter abrido esse espaço aí, a todos que estão participando aí, né? Nós agradecemos aí o investimento do seu tempo em conhecer mais um pouco do mundo espiritual, de saber daquilo que nós estamos mexendo, diagnosticar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, para que possamos viver a plenitude da vontade de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus amado, nesta hora, nesse dia, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, pela chuva que caiu, Senhor Deus, pelo refrigério sobre a face da terra. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que está hoje assistindo conosco, Pai, estudando a palavra do Senhor. Nós agora, Pai, anulamos toda a intenção do mal, Senhor, que todo espírito ouvinte, Pai amado, seja amarrado e Em lançado no nome de lago de enxofre, Senhor Deus. Visita cada casa, cada lar, Pai. Pai, peça o teu sangue, o sangue vertido da cruz sobre os umbrais de cada casa, Senhor Deus. Para que hoje, Pai, possamos, Pai, ser nome de ministrados pela Jesus. tua palavra e pela tua vontade, Senhor Deus. Nós só tememos ao teu santo nome. Cobre-nos, Senhor Deus, guarda-nos debaixo das tuas asas. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje é a terceira aula, né? Nós vamos falar um pouco sobre tentação, opressão, ação e possessão. Recapitulando o que nós havíamos falado na primeira aula, nós falamos sobre. Quem lembra aí que nós falamos aí? Vai escrevendo aí. Se você sabe do que nós falamos, né? O que é a batalha espiritual, né? Nós falamos que a batalha espiritual ela não começou na terra, ela começou quando o inimigo se levantou lá no céu, então lá já começou a batalha espiritual, né? Explicamos por que existe a batalha espiritual. Muitas pessoas acham, né, usam a palavra lá de Isaías, que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, por que estamos enfermos? Por que passamos por lutas? Por que o Senhor nos deu autoridade nos céus e na terra, então, se nós não iríamos passar por luta? Para que nós iríamos usar as armaduras de Efésios, né? Por que Jesus iria pedir para que nós usássemos a armadura se não tivesse uma luta? Então, nós temos que entender que nós estamos sempre passando por lutas espirituais, né? E nós precisamos entender que o sangue do Senhor nos cobre, Aleluia. né? Toda vez que nós participamos da ceia, por que é importante a ceia do Senhor? Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos internizando aquele Deus dentro de nós. O Amém. que é uma macumba, né? O que é uma oferenda, né? Então a pessoa não tem uma pata de aranha, um cabelo de morcego, nem sei se morcego tem cabelo, né? né? Mas é um ato profético que faz para ações demoníacas. E nós temos o hábito também de fazer atos proféticos, porque nós vimos que a Bíblia, em toda ela é feita de atos proféticos. Quando nós olhamos o muro de Jericó caindo, né, o machado flutuando, a capa que bateu na água, né? Então, a Bíblia toda ela, até Jesus pegou o cuspiu ali, fez uma lama, colocou nos olhos, né, daquele cego. Por quê? Porque nós somos barro e ele refez ali o barro. Então, nós precisamos entender isso, ter esse entendimento de que a vida ela é um ato profético. Existe um mundo espiritual trabalhando, né? Então, quando a pessoa faz uma oferenda, que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos internizando Deus dentro de nós. Quando a pessoa come uma oferenda, ela está internizando demônios dentro dela. Quando a pessoa come algo consagrado e passa mal, por que ela passa mal? Porque ela internizou aquele demônio, a consagração daquele demônio para si, né? E hoje a gente vai falar um pouco disso, de tentação, opressão, ação e possessão. Fala uma coisa, mano. É mais ou menos isso. Amém. Lá em Efésios 6,12, a palavra do Senhor nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra
os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então nós sempre esquecemos que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, os nossos verdadeiros inimigos são as hostes, potestades espirituais, os dominadores, né? As hostes espirituais, então eles que são nossos inimigos. Então quando eu estou brigando com alguém, alguém está me fazendo algo, eu quero o mal dessa pessoa, eu estou lutando contra a carne, mas na verdade aqui eu preciso amá-la, né? Mas quando chegar em casa eu não aceito isso, começar a orar e começar a diagnosticar o que está acontecendo. Se você está debaixo de uma tentação, se estamos debaixo de uma opressão, né, de uma ação maligna ou de uma possessão, porque há uma grande diferença, né, disso. Nós vamos falar hoje, né, sobre esses quatro alicerces aí, tal, da malignidade, né, das ações malignas do inimigo sobre as nossas vidas. Lembrando que nós somos filhos de Deus, inimigos número um de Satanás. Ele não tem dó, seja ele idoso, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele criança, né? Por que nós hoje vemos, né? Você já percebeu isso, amor? Por que a gente vê hoje pouca ação de demônio em pessoas idosas? Por quê? Porque o demônio ele se alimenta do pecado, né? Então quem mais hoje pratica os pecados? São os jovens, são as crianças, né? Aí um dia me perguntaram assim, o demônio pode entrar dentro de uma criança? Sim, pelo pecado de quem? Dos pais. Não porque eles não têm pecado. Eles não têm ainda, pecado, né? mas pela Quando você pela fala ação do criança, pai. você quer dizer jovens, né? Não, crianças também, crianças também. Que não Pode. tem. Mas Isso, assim, então, eles. mas por causa da ação dos pais, né? Sim, não porque eles têm o ato do Pecado, mas eles trazem através dos pais. dos pais, maldição hereditária, palavras lançadas, palavras proferidas, não é meu filho, Sim. você não vai dar certo. Então os pais lançam palavras sobre os filhos, né, trazendo uma carga já Dando de legalidade, dando né? legalidade ao inimigo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas que estão ao nosso redor, que por algum tempo, um minuto ou segundo, foi possuído por um mal. E sabemos que existem hierarquias de demônios, maiores e menores, mas todos nós somos atacados por eles, dependendo de ataques que começam sutis até levar a depressões, ansiedades, mortes espirituais e mortes físicas, né? Quando nós vivemos uma pessoa que ela entra em depressão, o que acontece com ela, né? Há uma voz, algo, alguma palavra é lançada sobre a vida dela, alguma situação começa a entristecer, começa a trazer gera nela ali algum distúrbio emocional, né? E ela começa a se inferiorizar, né? Abrindo um parente aqui que nós estamos falando da depressão espiritual. Isso. Né? Porque existe a depressão realmente que tem o componente que está faltando no cérebro, enfim, né? Trazido da medicina, mas nós estamos falando da depressão espiritual. Exatamente, né? Então aí a pessoa ela passa, né? Ela passa por uma opressão, né? Ela é tentada, acontece algo, ela passa por uma opressão, né? Que sempre vai passar a opressão e depois da opressão ela vai ter uma ação maligna e depois ela vai ter a possessão, ela vai ser possuída por um espírito maligno que vai deixá-la trancada, sabe, em alguma situação, né? Agora para a gente entender esse Efésios 6,12, né, que fala que nossa luta é contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais. Mas quem são, né, os principados? Quem são as potestades? Quem são, né, os dominadores? Então, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente tentar explicar isso para que você entenda essa parte de Efésios 6. Principados são demônios que ocupam a posição de autoridade política sobre reinos, países, estados e municípios, de modo semelhante aos reis, presidentes, governadores e prefeitos. Os principados têm estabelecido sua autoridade maligna sobre as nações. Então, os principados trabalham sobre a hierarquia, sabe, de governo, de reis, de principados. Então, são principados, são príncipes mesmo. Quando Daniel ele estava orando, né? O príncipe, os príncipes da Pérsia, né?
foram lá, então ele estava, o nível era muito grande, então era nível de nações, porque existia ali uma guerra entre Israel e a Babilônia, então era guerra de nações, né? Que são potestades. Potestade, visando o domínio completo as potestades, estabelece seu reinado no poder religioso. Então, quando nós falamos de potestade, é sobre o governo religioso. São as potestades que dirigem a orientação espiritual dos povos e controlam as suas religiões. São responsáveis pela criação e desenvolvimento de todas as religiões da humanidade. No século passado, os principados e potestades foram os causadores da Segunda Guerra Mundial, onde o governo nazista, principado, e o governo religioso católico, as potestades, perseguiam piamente os judeus e negros, né? Atualmente temos exemplo de países onde o governo e adeptos da religião muçulmana perseguem os cristãos até a morte. Então os muçulmanos, eles são o quê? Uma potestade. É outro nível, né? E eles perseguem quem? Os cristãos. Então nós vemos aqui que as potestades, ela age no mundo religioso, os principados, nas autoridades governamentais, né? Nas autoridades políticas e as potestades, né? No âmbito religioso. E quem são os dominadores? São espíritos que agem no intelecto humano, fazem as pessoas viverem escravas do ceticismo, o que é contrário à fé. Por causa da atuação na mente humana, faz com que os seus dominados tenham um anseio frenético por mais conhecimento. Ele domina a mente e a pessoa ela sai desenfreada buscando conhecimento, entendimento. Esse é um dos motivos que muitos descrentes chamam aqueles que possuem a fé de alienados. As pessoas que estão sobre esse principado, sobre os dominadores, acham que a gente é louco, a gente crê naquilo que o homem desceu dos céus, que o homem foi morto, que ressuscitou, né? Acha que a gente é louco, porque para eles 1 mais 1 é 2, não pode ter algo além daquilo do que a ciência, a matemática não consegue explicar, né? Eles vivem o natural, em outras palavras. Além do corpo físico, o ser humano possui alma e espírito. Satanás sabe que o espírito está ligado à razão e a alma às emoções. Por isso atuam de modo a fazer o espírito se entupir de conhecimento e a alma de emoções. Você viu, né? Por que muitas pessoas, Satanás, ela enche de conhecimento, né? E a pessoa fica ateu, ela não crê e busca conhecimento para matar a fé. E alguns outros, ele usa a emoção. Pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas não sabem controlar as suas emoções. Qualquer coisinha, estou ali na fé e sai do culto morrendo de fé. Aí chega em casa, acontece uma coisa, você começa a brigar com o esposo. Perdeu a fé no meio do caminho. Perdeu a fé, porque não sabe. Porque o maior desafio de um cristão hoje é ter o domínio próprio e a mansidão. Se ela tiver, eu falo isso, sabe, por conhecimento. Se ela conseguir ter a mansidão e o domínio próprio, os demais frutos são fáceis, né? Então muitas pessoas hoje estão se perdendo, né, por causa disso, né? As forças espirituais do mal, né? Nessa classe são espíritos que atuam na saúde, né? Então as forças espirituais do mal são aqueles que causam a depressão, aflições, medo, desejo, morte, desastre. Então são os demônios menores. Então a gente está falando sobre classe, né? Então esses das forças espirituais do mal é aquele que vem trazer a depressão, o medo, a ansiedade, o orgulho. São os demônios que estão no âmbito regional ali, né? Então nós precisamos entender então isso, né? Que os principados são príncipes, reis, né? Nós temos que... São hierarquias maiores. Hierarquias maiores. Depois vem potestades que trabalham, né, na região espiritual, religiosa, né? Depois vem os dominadores que trabalham no ceticismo, né? Sobre o ensinamento, porque hoje quando os nossos filhos vão à escola, eles não vão ensinar de que nós viemos de Deus. Vão colocar o ceticismo, que houve um Big Bang, houve uma explosão,
sabe? Vão acreditar no acaso. Esses dias eu estava falando com o rapaz, eu falei assim, olha, se você acredita no acaso, para tudo isso acontecer, né, para que a gente possa falar, estar aqui gesticulando, ter mãos e pés, ser 100% perfeito, é mais fácil a gente ganhar trilhões de vezes na Mega Sena do que do que a gente crê, porque, meu, é muita coincidência, sabe, né? Para que tudo hoje fosse formado na beleza que é. A gente olha, o sol nasce todos os dias, a luz se põe, a água cai, a água sobe, a água desce, tudo está no controle de Deus, né? E é isso que nós precisamos hoje entender, amém? Né? Você quer falar sobre tentação, amor? Então pode continuar. Amém. Aqui, a tentação. Vamos falar então sobre a tentação. Lá em Tiago 1, 3, 15, diz assim que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Né? Nós precisamos entender que o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a minha fraqueza, ele conhece a sua fraqueza. Né? O inimigo, ele não consegue ler a mente. Mas se eu ficar 24 horas olhando para Raquel, eu sei as suas vontades, eu estou ao seu derredor, eu estou observando. E ali ela olha algo no celular, está amarrado, em nome de Jesus, né? Tá ali, já sei ali, a fraqueza dela é isso. Ela manda, ela dá um sorrisinho em algo assim. Então o inimigo já sabe qual é a fraqueza, então ele vai tentar ali. Né? Então, Tiago aqui diz aqui que todo mundo é tentado pela sua própria cobiça. Né? Então, é aquilo que você cobiça. Né? Ele não vai te oferecer algo que você não goste, ou que você de repente não teve um prazer lá atrás, ou teve uma fraqueza lá atrás. Ele vai colocar diante de você um prato bonito e que aos teus olhos vai ser bonito, exatamente para te chamar a atenção. Repare que esse versículo ele fala de um abismo puxando o outro. Tudo se inicia de um começo. Né? Lê ele de novo, ô João. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esse atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera o filho que é a morte. A cobiça dá luz ao pecado, a um abismo puxando o outro. Primeiro entrou a cobiça, aí ela deu a luz ao pecado, e o pecado foi consumado, ou seja, entrou e pecou, consumou e gerou a morte. Que morte? A morte espiritual, né? Porque sabemos que o pecado ele mata. Todo mundo é tentado? Todos. Jesus foi tentado? Foi. Como que Jesus foi tentado? Quando ele teve fome. Mateus 4. Né? Jesus, o inimigo estava de 40 dias ali, quando Jesus teve fome, ele foi e tentou Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus, não vou dizer que ele estava fraco, mas ele havia uma necessidade, tinha uma necessidade física de se alimentar. Né? Então ele visualizou, o inimigo visualizou, que fazia muito tempo, e Jesus estava com fome, é tanto que quando termina o versículo, que Jesus fala? Que foi comer, estava com fome. Né? Então o inimigo, ele nos visualiza, a todo tempo ele está ali, ó, te analisando, nos momentos que você menos imagina, ele está te analisando, né, para saber aonde ele pode te tentar. Eu estou aqui, a Raquel, ela nunca usou droga, né? Eu estou aqui, Raquel, toma aqui a droga, ela vai olhar, não vai gerar nada nela, porque ela nunca cobiçou isso. Agora, se eu chego aqui com um chocolate para ela vai ser cobiçada. Né? Então, porque a minha fraqueza um dia foi o chocolate. Foi o chocolate. Então ele sabe qual é, nós seremos tentados por aquilo fraqueza. Que nós cobiçamos. Pessoas que querem crescer, que querem, sabe, ser ricas, né? O inimigo ele vai colocar métodos de enriquecedor, né? É só não emitir uma nota, é só você burlar o ICMS, mas para que? O governo é rico, né? Então ele vai entrar na sua cobiça, porque você quer ganhar mais e mais e mais e mais e mais. Ele sabe do seu coração, ele sabe do que é a sua cobiça. Né? Então, as pessoas hoje
né? Se ela puder fazer um gato na água, ela faz. Se puder fazer um gato na luz, ela faz. Por quê? Porque é a cobiça de ganhar, de pagar menos, tanto O jeitinho brasileiro, que é um pecado. que é pecado. Nós porque temos que pagar os nossos impostos. Você Sabe? quer burlar uma lei que, na verdade, é necessário você pagar, né? Reconhecer que isso foi instituído pelo governo, que é necessário fazer, e aí falar, mas vamos dar um jeitinho, só um jeitinho. Porque ele Você vai burla a entrar, lei. ele vai entrar com meias verdades. Ele não é verdade. Ele não mentiu para Eva. Olha, esse fruto é bonito, Eva viu? Realmente né? é bonito, né, tal. Mas será que ele falou isso mesmo? Será que Deus falou isso mesmo? Então ele vai Tentou entrar, persuadir, ele vai né? persuadir, Uma verdade. roubar ali somente, colocar em xeque dúvida. O que aconteceu com Jesus, né? Olha só que muito interessante isso. Nós não vemos menção nenhuma de Satanás. Satanás, quando viu os reis magos que ia ser Jesus, tudo tal, levantou lá o rei Herodes para mandar matar todas as crianças. Satanás pensou que tinha matado. Estava de boa, tal, já era o rei dos reis, já matei quando criança, vou matar quando é criança, porque. Mas aí quando Jesus vai se batizar, quando Jesus se batiza, uma pomba vem, o Espírito do Senhor vem sobre ele, uma voz audível, que céus e infernos ouviram, né? Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quem ouviu? Quem estava ali? Os anjos dos céus e os anjos do inferno. Satanás, ele está vivo? E aí o que aconteceu? Jesus ele foi levado em seguida, ele foi levado ao deserto. E qualquer dúvida que Satanás lançou, a mesma que Eva. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ele não falou que ele não era. Se tu és filho, dá uma ordem a essa pedra para que vire pão, porque Jesus estava com fome. Então, ele vai tentar persuadir com algo que parece ser bom, né? Porque se você vê que é pecado, já te dá uma repúdia, aí você para. Mas quando você, é um trâmite, é uma coisinha ali e tal, e nós seremos tentados por isso. Sermos tentados por situações, né? Homens que são tentados porque têm os seus problemas dentro de casa, com seu cônjuge, não consegue resolver, e homem passa tentação, mulheres passam tentações, todos nós iremos passar. E muito importante, vamos abrir um parente aqui, para não sofrer as tentações, porque nós já vamos sofrer, mas é importante a gente reconhecer as nossas fraquezas. Ou seja, algum tempo atrás nós estávamos conversando, eu e o João, e falávamos a respeito de bebida. Para quem não conhece a história do João, ele já foi um ex-alcoólatra, né? Ele bebia muito antes de se converter a Cristo. Então, ele não pode com cheiro, não traz um enjoo, ele reconhece isso, né? E ele não vai tentar a tentação, mas ele reconhece que isso um dia foi uma fraqueza na vida dele, né? Então, a partir do momento que eu reconheço a minha fragilidade espiritual, a minha fraqueza como ser humano, o que eu vou fazer? Vigiar. Tentação não se enfrenta. Foge. Corre. Foge. Tentação se foge, não se enfrenta a tentação. Você tem que fugir, sair correndo, faz igual o Zé do Egito. Pegou lá, saiu correndo, a mulher pegou a roupa dele e tudo, mas ele saiu, ele fugiu da tentação. Tentação se foge. Então ele vai vir tentar burlar a sua mente. Jesus ele não estava com fome? Tinha algum pecado dele comer pão? Mas os meios, você está me entendendo? Os meios viriam, sabe? Ele iria desafiar Deus, não precisava fazer aquilo, ele ia contra a palavra de Deus. Então, ele estava debaixo de um propósito, que o inimigo quer acabar com o nosso propósito, de estar debaixo de um propósito, né? Então, a tentação, ela não se enfrenta, se foge, né? E aí, o que existe em posição de mãos, que vai orar, que a pessoa, como que nós temos que diagnosticar que nós estamos passando por tentação. Algo está vindo, um desejo desenfreado sobre as nossas vidas, pensamento. Primeiro, são os sintomas, né? Sintomas. Se abrir, gente. Eu me abro com a Raquel. Tudo que acontece, eu me abro com ela. Hoje, né, tudo morto, passando por isso, morto, aconteceu isso, morto, ora por mim, né? Eu me abro com ela. Tenho meu discipulador,
mas a minha primeira pessoa que está do meu lado é a pastora. Eu vou e me com ela. O que eu faço? Tentação, nós temos que orar e jejuar. E jejuar. Tem que ver qual que é a sua tentação, qual é a raiz da sua tentação. Descobrir qual é a raiz da sua tentação e começar a fazer um jejum. Senhor, eu quero fazer um jejum para matar a minha carne. Porque tentação é carne. Tentação... É igual a Andréia colocou aqui, verdade, pastor. Quando eu quero fazer um jejum, só aparece na minha frente só guloseimas. Ou seja, tudo aquilo que você queria tirar naquele dia, de repente aparece de bandeja. Quando eu queria beber, não vinha um. Espiritual. Quando eu queria beber, não vinha um. Pra tirar do foco Eu mesmo, tinha que me humilhar, pedir dinheiro, vender latinha. Quando eu falei, não, quando eu me converti, batiam em casa, gente, para me beber. E ali eu tive discernimento. Falei, olha só, quantas vezes eu me humilhei, pedi, passei vergonha para me beber por causa do vício e hoje está vindo de bandeja, né? Então, o tentador, ele tentou Jesus usando a palavra. Precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados pela própria palavra mal intencionada e direcionada. Satanás, ele usou os Salmos 91, que todo mundo deixa aberto lá para espantar ele usou aqueles Salmos, né? Mas quando você quiser deixar ele doido, é Salmos 18. Quando você tiver alguém possesso ou você quiser fazer uma batalha espiritual, Salmos 18. Lembre-se disso. Lembre-se da idade da maioridade. Mas não é só abrir a Bíblia e falar, toma, sai em nome de Jesus. Não, viu? Realmente é pronunciar a palavra e vivê-la, né? Porque a palavra dita, se você não viver, de que adianta? Realmente viver a verdade, conhecer a verdade, viver, praticar a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós falamos aqui sobre a tentação, né? Então, hoje você pode diagnosticar se você está sendo tentado por algo, né? Então, a tentação nós temos que nos confessar, abrir, falar a palavra, fazer jejum, matar a carne, amém? É a confissão, né? Alguém colocou isso, né? Confissão, né? Alguém pôs aí, né? Confissão, temos que confessar pela palavra, né? Fazer o jejum. Opressão. O que é uma opressão? Eclesiastes 7 diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, né? Amém? Então, quando a gente lê lá em Juízes 6, a gente vê que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos medianitas, né? Havia uma opressão ali, que tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e... Então, a tentação, você é tentado, né, por um desejo. A opressão, o seu desejo, sua vontade é oprimida. É ao contrário da tentação. Nós somos oprimidos por situações, pessoas que são oprimidas dentro do serviço. Tem pessoas que, domingo à noite, acabou o fantasma, já começa a ficar, ai meu Deus, vou ter que trabalhar amanhã, aquele chefe, elas estão passando por uma opressão. Pessoas que são oprimidas no casamento, tem pessoas que não querem chegar em casa, que estão recebendo opressão, né? Então, a opressão não é um sinal de pecado, mas é uma ação para te fazer pecar. Ah, eu estou sendo oprimido, onde que eu estou pecando, pastor? Pastor, eu estou pecando em algum lugar, eu estou sentindo uma opressão. Não, a opressão não é, né? Pode ser, sim, pode, mas a maioria das vezes é para te fazer pecar. É para te fazer perder a fé. É para te fazer você entrar em depressão. É para te fazer você entrar em ansiedade, né? Falando da opressão, mas voltando aqui na tentação, só para a gente finalizar, que é muito importante dizer isso, quando você é tentado e que você está passando por uma tentação, como é importante você procurar alguém para confessar, né? Porque antes confessar o pecado, ou confessar a tentação do que confessar o pecado. Então, a partir do momento que você confessa, você diz, olha, fui tentado aqui, estou sendo tentado, estou tendo dificuldade nessa área, você está confessando e arrancando das mãos do diabo. É isso que você faz no mundo espiritual, olha. Tá lá, ele tá trabalhando com aquilo, mas a partir do momento que você confessa, você faz isso daqui, ó. Você arranca das mãos dele
o poder para que ele possa continuar trabalhando na tua vida. E aí a pessoa que você confessar, ela vai orar com você, vai cobrir a tua vida, e aquela tentação automaticamente ela vai diminuir. Ela vai diminuir por quê? Por conta do teu posicionamento. Não porque você simplesmente disse, a pessoa orou, não, foi porque você se posicionou espiritualmente e disse, não, apesar dela estar aqui batendo na porta, eu decido a disciplina do não. Não abro a porta para ela entrar, entendeu? Porque o pecado, amados, existe uma porta, isso que vou tentar trazer num contexto espiritual para a gente poder entender melhor. O que é a tentação? A tentação é uma porta. A porta de acesso para o inimigo entrar e o pecado entrar. A maçaneta está do lado de dentro, ou seja, só você tem acesso para abrir e para fechar. Então, a partir do momento que você confessa, que você ora, que você jejua, você tira essa legalidade das mãos do diabo. Você decide manter-se na disciplina do não. Não permito que o inimigo mais penetre sobre a minha vida. Entre mais, tenha mais acesso como ele tinha antigamente. Hoje não. Então, na confissão, e é onde a confissão a cura, a libertação, a restauração, através da confissão do teu posicionamento, essa porta vai se manter fechada. Amém? Quando nós oramos, o inimigo ele se tira, mas ele leva consigo a tentação. Depois ele volta. É semelhante você carpinar o seu quintal. Por cima, tem uma raiz, né? Tem uma raiz lá crescendo danina entre as folhas, você vai lá e carpe, parece, né, à vista, tá tudo belezinha, mas a cebolinha tá lá. Quando você confessa, é um discipulado, você vai lá e cava e arranca a sementinha, a cebolinha de lá, tal, né, tirando a tentação da sua vida. Muito bem lembrado, obrigado, meu. Né? Então, a opressão é a pessoa se sentir oprimida, esmagada por situações, uma pessoa que está sem saída. Né? Muitas vezes nos sentimos sem saídas, um sentimento de choro, tristeza, sem motivo, angústia, e não entendemos às vezes os motivos. Quem aqui já teve isso? Uma angústia, algo assim, sabe? Vontade de chorar, vontade de ir para casa, vontade sem de motivo, ficar né? sem motivo Aparente, né? Você está sendo vítima de uma opressão maligna, está querendo oprimir algo em sua vida, né? E quem está passando por opressão se sente inferiorizado, tem ciúmes de tudo. Ah, mas a pastora não me chamou para fazer aquilo. Ah, já esqueceram de mim. Ah, será que eu tô... A pessoa até acha que tem pecado mesmo, né? Nossa, me excluíram, eu não faço mais parte agora, né? A pessoa fica ciumenta, ela começa a tramar, o inimigo começa a trabalhar sobre a sua mente, né? Que ela não é mais a mesma, que ela está sendo excluída, que as pessoas não amam mais dela, que ela está ficando para trás. Pessoas viram pessoas almáticas, achando que está sendo esquecido. As coisas importantes se perde o valor, se pega assim nas palavras, ela precisa de palavras. Ai, o que falaram de mim? Ai, meu Deus, vamos ver o que curtiu, né? Obsessão por ver curtidas né? Gente, é tentador isso, sabe? Uma pessoa que está sendo oprimida, existem vários tipos de opressão, né? Mas uma que está sendo oprimida, assim, sabe, por inferiorização, ela precisa de curtidas, ela precisa... Espírito de inferioridade, né? É uma autoaceitação. Ela precisa a todo tempo ser autojustificada. Ela precisa a todo tempo dessa autoafirmação, né? Que a pessoa ligue, que a pessoa esteja, que todo mundo chame. E às vezes, quando isso não ocorre, aquela pessoa que, se você passar e não ver ela, já é o fim para ela, né? Ela não tem esse posicionamento de iniciação, de mesmo que você passou do lado, não, vou até lá e cumprimento, não, ela fica esperando, e se você não vai, aquilo machuca ela, mas isso aprisiona, até aprisiona mesmo. Quando alguém não fala comigo, eu conto a pessoa, quem é decidido espiritualmente, se não fala, eu falo. E aí, tá tudo bem? O que foi com essa cara aí e tal? Com certeza você conhece alguém assim, que às vezes você passa pelo mercado, não viu, mas depois ela tá chateada com você, porque você passou e não cumprimentou. Mas você não viu.
Pessoas que passam por opressão têm pesadelos, noites e noites de pesadelos, não conseguem dormir. Há uma noite torpe, uma noite pesada, sonha sendo caçado, sonha sendo oprimido, tem paralisação à noite. Já viu pessoas assim, né? Existe dois tipos de paralisação. Existe a paralisação que é médica mesmo, né? Pela Constatado pela patológica, né? medicina. É patológica e tem a espiritual. Quem aqui um dia não ficou todo paralisado, né? Não Ou conseguia quem já não falar. teve experiência. Se você já teve uma experiência dessa, coloca aí nas mensagens, eu já. De repente, sonhar acordado, achar que está sonhando acordado, na verdade é ter uma visão, né? Diante do mundo espiritual do que está acontecendo. E não conseguir se mexer. Ou observar o seu cônjuge do lado, querer chamar porque está sentindo alguma coisa e não conseguir falar. E você está vendo aquela situação ali, você não consegue se mexer, você está ouvindo, mas você não consegue se levantar. Olha, muita gente já teve. Tá vendo? Então, pessoas que estão sempre. Sabe esse sonho já que você tenta correr e não consegue correr? Sabe, você vai, você estamos passando por uma opressão, né? Que está sendo caçado e tenta fugir, foge, né? Muitas pessoas passam isso à noite. Então, gente, é opressão, né? Pessoas que sempre estão para baixo, não tem fé para nada, não consegue ler a Bíblia, não Ou às consegue... vezes até tem fé, mas a fé é igual a maré vai, uma hora tá alta, uma hora tá baixa. Uma hora tá alta, uma hora tá baixa, uma hora tá orando, que é uma beleza, meu Deus, que coisa linda, de repente. Vai caindo o nível, não consegue nem falar Jesus, amém. Já viu pessoas que se mutilam, que se cortam, né? Ela está passando também por uma opressão. Algumas já virou possessão, né? Mas começa pela opressão. Os primeiros cortes, tudo, começam pela opressão, né? Pessoas têm desejo de vingança, vou matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque não conseguem não perdoar, a falta de perdão, gente. Pessoas que não conseguem perdoar o próximo e falar assim, porque a falta de perdão é o veneno que eu quero que ela tome, mas eu que estou tomando todo dia. Né? Porque eu estou alimentando isso, vou fazer. Ela até se esqueceu, mas eu não consegui esquecer. Muitas opressões são por perdoar a si mesmo. Nossa, eu fiz aquilo, meu Deus, aí não consegue dormir, por que eu fiz aquilo? Aí vou descobrir, não sei o que lá. Não confessa, não se abre, não ora e fica aquilo para si, fala, meu Deus, eu não consigo, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Sabe? Pessoas que se oprimem por não se perdoar às vezes também. Fez algo errado, Deus já perdoou, ela já até pediu perdão às vezes até, mas não conseguiu se perdoar. Uma vez eu passei por isso, sabe? Eu perdão, assim, algo, assim, tudo mais, eu me senti pesado. E aí eu falei, meu Deus, o que é? Aí na oração eu falei assim, você já se perdoou? Você que não se perdoou. Aí eu orei por mim mesmo, liberei perdão sobre mim, pronto. Lançando fora aquele fardo, porque Jesus já nos libertou. E ela vem também através do intermédio de se colocar debaixo de um jugo da escravidão. Né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele já nos libertou. Né? E aí, Paulo ele vai enfatizar, mas não deveis se colocar novamente. Novamente quer dizer por quê? Porque você já foi liberto. Novamente debaixo do jugo da escravidão. Ou seja, pessoas que já recebeu, aleluia, essa libertação, mas novamente se coloca debaixo daquele jugo, trazendo até entre si o espírito de milindre. Né? Ela acaba sendo uma milindrosa, autocomisera, trazendo a autocomiseração, coitada de mim, porque para mim não dá certo, porque eu vivo dessa maneira, porque a minha vida, E isso, irmão, não é de Deus, não. Deus nos deu esse espírito de ousadia, né? O Senhor nos colocou como cabeça e não cauda, nós precisamos tomar no nosso assento nas regiões celestiais, onde o Senhor está sentado, acima dos céus, lá é o nosso lugar, né? Não se coloque debaixo de julgos que você já foi liberto, não aceite retroceder,
Porque muitas das vezes essa opressão, ela vai vir exatamente dessa forma. Quando você deixa de praticar a verdade, que já nos libertou e começa a aceitar as migalhas que o diabo vai colocando na tua vida no decorrer do dia, que Satanás vai apresentando a você no decorrer da semana, não. Por isso nós constantemente precisamos praticar a disciplina do não. Não, isso é mentira, eu não aceito. Não, isso é um sentimento enganoso, eu não vou permitir que entre. Eu não vou permitir que isso... Abre a tela, filho. Eu não vou permitir que entre. Eu não quero mais essa situação na minha vida. Realmente é praticar e deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza, né? Porque muitas das vezes não é por causa, não é porque às vezes é o inimigo trabalhando. Realmente, muitas das vezes é porque você mesmo se coloca debaixo desse jugo. Então, saia debaixo desse jugo. Aqui a Andréia, né, o Fábio, a Luciana, todo mundo já passou por isso já à noite. A Shirley disse que ela sonhou que ela tinha uma bola de cigarette na boca, parece que puxava e não acabava. Ela estava passando por uma opressão, né? Então, tem muita gente que tem dores, vai no médico e não tem causa. Não tem nada, a pessoa está com dor, opressão. Pessoas que tremem a barriga, acontece algo, ou do nada começa a tremer a barriga ali, sabe? Ali, por que a barriga? Gente, porque aqui que onde gera, né? tudo, onde gera vida. Então a gente fala assim, gente, um negócio no coração, não foi, mas sempre é na barriga, dá um frio na barriga, né? Isso daí é uma opressão, pessoas que estão passando calafrio, né? O humor da pessoa oscila muito, né? Está debaixo de uma opressão. Está debaixo de uma opressão. Né? E por isso a disciplina do não, do quê? Do autocontrole, do domínio próprio. Vamos lá para o fruto do Espírito, né? Porque a gente vai combater o mal com o bem, né? A gente vai lutar contra o engano, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco sobre Piton, né? A gente vai lutar contra o engano através do quê? Da verdade, né? A verdadeira verdade, porque hoje, infelizmente, há o espírito do engano e ele tem reinado no mundo, gente. E o que é o engano? Uma verdade aparente, fala como verdade, caminha como verdade. Se você olhar, até parece ser verdade. Mas lá dentro, bem lá dentro, tem uma mentirinha. A partir do momento que tem uma mentirinha, não é verdade, é o engano. Então todos nós podemos passar por opressão. Jesus passou por opressão? Sim. Lá no Getsemane a opressão foi tão grande que ele suou sangue. Tanta opressão que tinha sobre a vida dele, do que ele iria passar, sobre o que iria acontecer sobre a vida dele, porque ele sabia o que iria acontecer, e ele suou sangue, de tão oprimido que ele estava ali, do que ele iria viver. Porque ali ele falou assim, ore um pouquinho, né, para que nós não sejamos tentados, falou da tentação, mas pulou a tentação, ele passou por uma opressão. Ele foi tão oprimido que ele suou sangue, sabe, de medo do que iria acontecer, sabe? Mas ele falou assim, ele até orou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, não deixa eu beber, passa a minha vez, né? Ele quer dizer, mas falou, mas contudo seja feita a tua vontade. Para sair da opressão é a vontade de Deus, é lutar, gente, sabe? Quando nós nos sentimos oprimidos, né? Nós temos que buscar a presença, lutar. Eu falei que, não sei se falei aqui, né? Ou para alguém. Ou para alguém, que falei assim, que muitas vezes eu não tenho vontade de orar. Quando começa a acontecer, ai, que oro, eu né? marco para todo mundo ir para o monte, sabe? Todo mundo para o monte. Mas porque eu quero ir? Não, porque eu estou sem vontade. Eu marco compromisso. Quando começo a ficar sem vontade, eu marco compromisso com alguém, eu marco um tempo para que nós não caímos na zona do conforto, porque se deixar, tudo vem nos oprimir. A nossa vida é uma correria, tem um serviço, tem a casa, tem os ministérios, tem a igreja que está crescendo, né? E assim, tanta coisa. Se eu não tiver ligado com Deus, eu sinto a pressão que
que eu caio no estresse, eu caio aí, é muita coisa, eu não dou conta, né? Porque é muita ingratidão às vezes, né? A gente luta, rema, mas nós estamos aqui pela vontade de Deus. A glória de Deus. Jesus, ele sabia, ele lavou o pé daquele que queria trair ele, mas ele passou e falou, amigo, vai lá e faz, amigo. Jesus não foi traído, ele se entregou, só é traído aquele que não sabe, né? Então, quando nós passamos por opressão, gente, é isso, gente. Pedir ajuda para alguém, ter tempo de oração, lutar contra a carne, lutar contra a vontade. Não aceitar, né? Não aceitar, não se dobrar diante disso. Não, eu vou orar, eu vou ler. Porque tem dias, olha, vou falar até a experiência própria, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente como pastores, acham que a gente não tem dificuldade, que a gente é uma Mulher Maravilha, que a gente não tem luta e muito. Pelo contrário, irmãos. Todo dia é dia de pegar a espada do Espírito e matar a carne, todo dia. E realmente tem dia que a gente sente uma opressão, um sentimento, uma tristeza, um negócio esquisito, mas eu já consigo diagnosticar, eu sei que isso não é de Deus, esse sintoma não vem do Espírito. Então eu não aceito ele sobre a minha vida, e aí eu parto para onde? Para a parte que me liberta, a oração. Começo a trazer a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes. Por isso que eu vou ficar firmada. Retire esse sentimento. É lutar, combater, né? Nós estamos numa guerra e é constante. E qualquer momento é momento de você ser atacado, mas você precisa estar em guarda, né? Vigilante como sentinela, vigilante. Por isso a palavra de Deus ela vai nos orientar em vigiar e orar, né? Você precisa estar visualizando o contexto e orando para que ter a sensibilidade do Espírito para poder combater o mal. A opressão, a maioria das vezes, vem por dardos inflamados do inimigo. Dardos que vêm sobre a mente, que são palavras. E qual Deus. Qual é a oração? Eu esmago agora todo veneno, todo dardo inflamado, e começo a orar e esmagar, assim, eu esmago. Retirar, né? Retiro tudo que está na minha mente, porque é aqui. Espremo, né? Sente peso no corpo, na barriga, nas pernas, dor, mas eu espremo agora, tudo dardo inflamado, e depois se revestir com as armaduras. Mas antes tem que resistir, se fortalecer no Senhor. Igual a primeira aula, não adianta só tomar armadura e eu estou fraco. A armadura vai me matar, né? Se eu estou fraco. Primeiro fortaleça no Senhor, depois revista-se da armadura. Né? E por que o pastor João está falando em espremer, né, o dardo? Porque a palavra de Deus fala que o inimigo ele lança os dardos inflamados, né? E uma vez lançado, você vai lá e retira. Mas e o veneno que já entrou? Né? Isso é um contexto espiritual. E sempre que você for orar por alguém, você faz isso. Aí espreme todo o veneno, tudo aquilo que entrou. Né? O Fábio, ele está falando aqui, né? O Fábio, meu filho espiritual, acho ele meu filho. Né? Fabinho, né? Beijo, amo tanto ele, né? Ele sonhou que estava tomando tiro, né? E sentiu as balas entrando, né? E aí, com mordida de cachorro, né? Ele sentia a pele rasgando, né? O Fábio é discípulo do Paulo, viu? Mas eu chamo ele de filho, né? Bem, quando, gente, muito importante isso, quando você sonhar que você tomou tiro, mordidas, né? A Raquel esses dias sonhou que a onça pegou o braço dela, tudo, são ataques, né? Então, o que se deve fazer? Orar pelo local. Né? Nós ungimos, eu unjo a cabeça dela, unjo ela, tudo tal, e depois eu unjo o lugar onde foi mordido, onde entrou o ataque do inimigo e tiro todo o veneno. Então é muito importante isso, sabe? Se você tiver sonhos, né, que tomou tiro, mordidas, cobra. Cobra, escorpião, ó, sempre é cobra, escorpião, sapo, aranha, cachorro, onça, leão. A maioria é isso. Né? Então são os animais que o inimigo usa geralmente. Então, sonhou com isso, né? Teve sonho. Perseguindo, mordendo. Não sabe, né? Eu tive um sonho assim, esse sonho está me perturbando. Você tem que conversar com alguém que tenha revelação de sonhos, alguém que conheça um pouco de batalha espiritual. Vocês têm acesso a gente aqui, qualquer coisa pode
pode chamar a gente aqui também. Paulinha, Verinha. O Paulo Vera também aí, né? Pessoas aí com um gabarito muito grande de conhecimento, mas não deixa, aquilo que está te inquietando, Deus está querendo, se Deus mostrou algo em sonhos, é porque Ele está trabalhando, tá? Então, o primeiro ponto, Deus está trabalhando, Deus está te mostrando, porque Ele está no negócio. E realmente, o Senhor, Ele se revela através de sonhos, né? E a gente vê através disso da palavra de Deus. Mas existem muitos sonhos que são sonhos de dor de barriga, barriga cheia, que a gente costuma dizer, né? Comeu demais, comeu churrasco à noite, comeu uma feijoada à noite e dormiu. E sonhou, né? Mas normalmente os sonhos que provêm do Senhor como base de revelação são aqueles sonhos que você lembra nitidamente, lembra de detalhes, né? E que no decorrer do dia aquilo fica martelando, martelando na cabeça. É o Espírito Santo de Deus realmente trazendo. Então para um pouco, ora, busca seu discipulador, busca uma pessoa que você conhece, né, que possa te orientar melhor em relação a isso e até mesmo orar, porque às vezes, muitas das vezes é o próprio Senhor querendo te direcionar. Né? Algum tempo atrás eu tive um sonho muito forte e na verdade foi um sonho com visão e onde o Senhor ele trouxe um livramento tremendo. Nós estávamos dormindo e eu acordei, mas eu estava dormindo, vamos dizer assim, né? Como nós estávamos falando aqui. Eu despertei, eu via o ambiente do quarto, eu vi o João do meu lado e eu ouvi uma bolinha batendo no chão. Tec, 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 tec. E eu não conseguia ver a bolinha, ao mesmo tempo eu queria chamar o João e eu não conseguia chamar, de repente. Raquel. Oi. Então, João, vamos mudar já de link já, porque já me deu a sinalização aqui. Pessoal, então eu vou abrir a outra sala aqui, tá? Para vocês entrarem. Tá, a gente sai e entra no link 2 lá, tá bom? Isso. Pode continuar, João. Aula tá boa, aula tá chata. Vocês estão conseguindo entender? Tem que ir mais devagar? Como é que tá aí? Vai dando aí o feedback pra gente aí, tá bom? O povo tá tudo curioso por causa da história. Amém. Então, aí retomando, o que aconteceu? Eu tentava, de repente, surgiu uma presença muito ruim dentro do quarto, né? Eu senti aquela presença horrível e eu tentando chamar o João, não conseguia chamar ele e tentando me movimentar e não conseguia me movimentar. E eu falei para o Senhor, Senhor, dá ordem aos teus anjos em pensamento. Foi sangue de Jesus tem poder, Senhor, dá ordem aos teus anjos em favor da minha vida nesse momento, Senhor. Que de repente eu consegui, despertei. O coração parecia que ia sair pela boca. E aí eu levantei para orar e o Senhor falou, ore por determinada pessoa. E na hora que eu fui levantar para orar, eu comecei a ouvir uns batuques, como se fosse batuque de centro de Umbanda. E eu comecei a orar e repreender, e o Senhor falava, o inferno se levantou e fez uma reunião hoje para ceifar a vida dele. Mas eu estou dando agora, nesse momento, o livramento de morte para ele. E eu comecei a orar e travei uma guerra espiritual muito grande naquela madrugada. E orei. E levantamos de manhã, eu lembro que o João foi trabalhar e eu inquieta, né, João? A gente estava sem carro na época, estava com a Kombi da igreja, né? E eu falei para o João, falei, João, vem para casa, a gente precisa ir lá, que eu preciso orar por ele. O Senhor falou isso e isso comigo, aconteceu isso e isso essa madrugada
E ali o João chegou do horário do serviço, né? Nós fomos até lá, na casa desse irmão, oramos por ele. Realmente, ele naquela madrugada tinha usado droga, brigado com os caras da Boca, e os caras da Boca estavam atrás dele, ele se enfiou dentro de um mato lá, e os caras passavam, e ele falou: Senhor, envia teus anjos aqui nesse momento, me deixa invisível para que eles não me matem. E realmente Deus deu um livramento de morte muito grande. Então, a gente precisa entender o motivo que o Senhor nos desperta, né? E realmente há sonhos reveladores que Deus ele nos dá. Às vezes até antecipando situações, isso acontece muito com a gente aqui, né, João? Principalmente com você, né? Avisando, antecipando situações para a gente redobrar a nossa vigilância. E isso tudo, irmão, é espiritual, né? Realmente nós precisamos buscar no Senhor, né, esse entendimento e nos colocar diante de Deus pedindo discernimento do Espírito para que a gente possa compreender exatamente aquilo que a gente está passando e situações, principalmente em relação à possessão, não, que nós estávamos falando agora, a opressão, não se colocar, não aceitar mesmo, porque você é um soldado de Cristo e Deus te levantou para guerrear, né? E a palavra de Deus, ela te dá liberdade, vitória para você guerrear. E nós travamos uma guerra com Satanás, sim, mas uma guerra já vencida, já foi consumado. Então entenda que essa batalha já foi vencida. Não existe o que vencer, já foi vencido nas regiões celestiais. É uma questão de realmente tomar posse, se apropriar, trazer a verdade novamente, né? Aplicar a verdade sobre as nossas vidas. Amém. Amém? Ontem à noite eu fiz uma denúncia no mundo espiritual, né? Deus revelou algo pra gente. Eu fiz a denúncia no mundo espiritual e tive opressão essa noite, né? A Raquel viu eu lutando à noite em nome de Jesus, tal, uns sonhos, sabe, que viu as coisas consagradas, uns bichos enormes, assados, enormes, para me comer. Não quero, e começava a expulsar, e eu queria ver a mão que estava colocando aquilo, para me ver da onde eu expulsar, a luta espiritual. A Raquel colocou a mão na minha cabeça, eu senti, ela colocou, começou a orar, mas quando ela colocou a mão eu acordei, fiquei bravo porque não terminei de expulsar. E eu já expulsei já. Né? Então, mas eu sei que, porque essa opressão me deu a certeza do que eu senti ontem à noite, do que nós oramos ontem à noite, era certeza de que, aí eu falei, inimigo já caiu. Eu não tive medo, porque isso denuncia de que nós estávamos certos, né? Tem dia, quem é? Cirlândia? Uhum. Tem dias que me sinto muito triste, desanimada, sem força até mesmo para orar. Eu busco força na oração, na palavra, sempre ouvindo louvor. Mas tem dias que me pego assim, com esse sentimento. É um sentimento de opressão, né? Na verdade, assim, o que a gente precisa conhecer todo o histórico, do que está no coração, porque muitas vezes, né, a gente acha que até uma possessão, uma ação... E às vezes é um espírito de rejeição. É um espírito, então, que a gente vai falar isso na próxima aula, né? Isso, o espírito de rejeição. Né? Então, precisa ter um diagnóstico realmente do que é, mas isso é nítido que é uma opressão, né? Você está passando por uma opressão, alguma rejeição que talvez tenha tido, né? Então, mas isso precisa de um diagnóstico, mas é uma ação de opressão. E o principal, Cirlândia, realmente é rejeitar esse sentimento. Eu não aceito isso. Né? Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de tristeza. Né? O nosso Deus é um Deus que traz alegria contínua. O nosso Deus é um Deus de fortaleza. O espírito de fortaleza está sobre ti. De alegria. Né? O espírito de fortaleza está sobre nós. Então nós não podemos aceitar o desânimo e viver cabisbaixos, né? É rejeitar, né? Trazer a memória que dá esperança e principalmente, gente,
uma verdade espiritual nítida que nós precisamos carregar todos os dias para as nossas vidas, o poder da palavra de Deus. Exatamente. Profetiza a palavra de Deus, abre a palavra e começa a declarar a tua palavra. O espírito de fortaleza está sobre mim, o Senhor me fez forte, o Senhor me renova. Eu não aceito rejeitar esse sentimento. Eu sou feliz, sabe? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é circunstância, sabe? Então, nós recebemos essa carga desse mundo, esse rótulo desse mundo, né? E aí a gente começa a viver uma vida oprimida, tudo pra gente. A gente estava falando ontem, orando aqui por uma situação de uma pessoa que ganhou lá um lugar, tudo, né? E tentaram melhorar, mas para que isso? Não, você merece, você é filho, é o melhor, não é um puxadinho, é o melhor. Deus quer que você tenha o melhor. Então, temos que tirar esse sentimento, né? E aquilo, né? Bem colocado pela Jéssica. A alegria, ele é um sentimento do fruto do Espírito, né? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. Então, em mim há os frutos do Espírito. Então, eu preciso começar a buscar por esses frutos, exercitá-los. Porque se ele está aqui, às vezes é igual academia. Primeiro dia da academia, segundo dia da academia, você chega em casa moído, vai tomar um Trandilax. Por quê? Porque você não tinha o hábito de habilitar alguns músculos, né? E ali você fez um exercício e colocou esses músculos para funcionar. Você vai sentir mesmo no físico. Porque começou a movimentar músculos que você não movimentava, né? Então, se a alegria é um fruto do Espírito Santo e o Espírito Santo habita dentro de mim, nós precisamos movimentar isso, né? A partir do momento que a tristeza vir, realmente é lançá-la fora, né? Tomar um posicionamento. E o que acontece também, muitas das vezes, deixa eu correr aqui, porque eu falo pouco, ele também. Ixi. Então, imagina só, né? Se deram mal. A pessoa está triste, uma pessoa melindrosa. O que é uma pessoa melindre? A pessoa tadinha, espírito de coitada, né? De, ai, que dó de mim, tenho dó de mim. É a pessoa que tem dó dela mesma. Comiseração. E ela quer que as pessoas também sintam a dó dela. Ai, hoje eu tô pra baixo, hoje eu tô triste. Ai, tô tão triste. E aí ela quer que as pessoas também fiquem, nossa, você tá triste. Ai, você tá triste, nossa, por que situação difícil, né? Nossa, a situação realmente é uma situação... Não. E aí aquilo fica, e aquilo vai aumentando, né? Então realmente é um tomar de posição, como nós falamos, né? A respeito do espírito de fortaleza na semana passada. É um tomar de posição, né? Eu me imponho diante dessa situação e não aceito. Odiar até cair, né? Vamos lá, gente. Ação maligna, vai embora. Tem mais dois textos aqui, né? E eu quero falar muito sobre ação maligna, por quê? Porque muitas pessoas não têm conhecimento que isso exista. Porque parece muito, é um denorex, parece, mas não é. Parece uma personalidade da pessoa, um caráter da pessoa, mas é uma ação demoníaca que tem acabado com vidas, casamento, ministérios inteiros por causa dessa ação. São ação maligna, não é uma tentação, não é uma possessão, não é uma opressão, uma ação que está acima da pessoa, manipulando a pessoa, não está dentro nem fora, nem tentando, dando desejo, mas está manipulando a pessoa, né? Então, quando a gente vê lá em Apocalipse 2:20, diz assim: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que ensina e seduz os seus servos, né? A ação ela é muito diferente da tentação, opressão e possessão. É algo que às vezes confunde com o caráter e personalidade da pessoa, né? Ela entra, essa ação, vamos falar sobre a ação de Jezabel. Existem vários tipos de ação, mas a gente vai falar particularmente de duas ações aqui. Vamos falar sobre a ação de Jezabel, que todo espírito maligno seja amarrado agora, em nome de Jesus, sobre cada casa, sobre cada lar, e lançado no lago de enxofre tampado, em nome de Jesus, né? Então, ela é uma ação para tentar matar os profetas, levantando novos profetas, sensualizando a igreja, sensualizando, né,
Trabalhando com o espírito de Isso, sensualidade. trabalhando com o espírito de sensualidade. Não é só isso, gente, mas isso é uma das características da ação maligna de Jezabel. Pessoas que usam de manipulação, manipula o marido, manipula a esposa, manipula situações, né? Produzem maridos omissos. Tem uma pregação do Cláudio Duarte que fala isso, né? Homem banana, né? Então, só existe uma ação de Jezabel quando também há uma ação de Acabe, pessoas que são omissas, né? Então, a gente vê assim que, aquela mulher tem uma personalidade forte, onde ela vai, ela domina a casa, domina o marido, né? Ela quer dominar o pastor, ela faz situações para que o posicionamento dela esteja certo. Ela faz uma manipulação, assim como fez ali, como a vinha de Nabote, né? Isabel, ela manipula para o bem-estar dela, para suas vontades, para o seu querer. Então tem muitas hoje mulheres, né, manipulando situações dentro de casa, dentro do lar. Isso é uma ação, não a pessoa fala, ela tem uma personalidade forte, ela assim, não. É uma ação. Não aceita críticas, né, construtivas, não aceita se colocar debaixo da autoridade, não aceita uma autoridade dar uma direção. São controladoras. São pessoas controladoras que tentam manusear a situação a teu favor, né? E isso não somente com as autoridades, mas com líderes, com o marido, dentro de casa, dentro do ministério, né? Ela tenta persuadir a situação a favor dela. Então, assim, é para derrubar autoridades, para derrubar, sabe, pastores, líderes. Quantos ministérios hoje têm caídos, né? Esses dias eu fui uma igreja para levar uma palavra que a pastora era a dominante ali, sabe? E eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, né? Aqui é uma ação e eles não estão vendo essa ação, né? A gente já viu, né, situações, mulheres controladoras dentro de igreja, dentro de ministérios, de casa, a gente identificar isso, manipula a situação ao seu favor, sabe? Não aceitam críticas, não aceitam estar erradas, não aceitam ter uma dificuldade, sabe, de ser submissas a situações, a autoridades, a maridos, e as pessoas às vezes acham, mas um dia ela vai aprender tal, né? Um dia a palavra vai... Não, gente, ela está debaixo de uma ação, e a ação não adianta orar, a ação não adianta derramar óleo, né? Quando nós olhamos aqui, pessoas que amedrontam e oprimem os profetas, causam situações de constrangimentos, colocam em dúvidas a autoridade da liderança do pastor. Será que Deus falou isso mesmo? Né? A gente viu isso, né, com Moisés, né? As pessoas que se levantaram. Será que Deus só está com ele mesmo? Então, há uma ação maligna por causa disso, né? Nós temos que ter discernimento e olhar, sabe, se há alguma situação na nossa vida, nossa casa, né, no nosso lar. Essa ação também, ela traz uma opressão, né? Ela vem para oprimir o profeta, para colocar o profeta dentro da caverna, né? Com a própria palavra de Deus, ela vai fazer menção que quando Jezabel envia um mensageiro, o que acontece com o profeta? Ele se esconde, né? Ela traz esse sentimento opressor para derribar, para colocar o profeta dentro da caverna. Pessoas que estão dentro de ministérios. Lembrando, gente, que a nossa luta não é contra as mulheres, Exatamente. não, hein? Pelo amor de Deus. Né? É contra a carne nem sangue, não. É contra principado e potestade. A gente está falando de uma ação que influencia muito nas mulheres hoje, dentro de casa, dentro de ministério. E aquilo, a gente vai diagnosticar através dos sintomas. Exatamente. Então, a gente vai vendo os sintomas, o que acontece, a situação, né? E aí a gente vai conseguir chegar na causa do problema. Por que está acontecendo isso, né? Elas produzem simbiose. O que é isso, né? Acho que os valores do grupo é maior do que a vontade de Deus. Pessoas que estão dentro de algum ministério acham que o que precisa, aquele ministério é maior do que a igreja precisa, do que Deus está estabelecendo ali. Briga pelos seus princípios, por aquilo, né? Que eu sou referência de mim mesmo, né? Então,
Nós precisamos entender que hoje, né, pessoas estão debaixo de uma ação e não se deram conta do que estão vivendo. Casamentos, ministérios, vidas estão sendo destruídas por falta de conhecimento do assunto, né? A gente viu isso o que Jezabel quis fazer. Estava matando todos os profetas, até que Elias pensou que estava só. Jezabel poderia ter mandado o exército, matadores, carros e cavalos. Mandou uma mensagem. Aquela mensagem entrou, uma palavra. Aquela palavra entrou dentro de Elias, ele entrou na caverna, achou que estava só, né, e foi oprimindo, tentando matar o profeta. Deus foi lá e falou com ele, ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Quem está debaixo dessa ação não consegue, só ouve a sua voz. Ah, tadinho de mim, eu estou aqui sozinho. Não, tinha mais 7.000 lá, mas ele achava que ele estava só, porque ele estava debaixo de uma ação. E agora assim, e quem que mata Jezabel? Quem que derruba a ação de Jezabel? Os eunucos. Quem matou Jezabel? Os eunucos, aqueles que foram feridos por ela. Então não adianta o pastor ir lá orar, não adianta a gente fazer uma campanha de oração e jejum, campanha da libertação. A pessoa ela precisa entender, eu estou debaixo dessa ação. Né? Rejeitar, precisa de confronto, ela tem que ser confrontada. Você está debaixo, vamos dizer, não estou, você está debaixo dessa ação, ela tem que ser ministrada. É aquela situação, quando a gente vai trazer esse confronto, é dizer, você está debaixo de uma ação demoníaca, porque você está dando legalidade, você abriu a porta para o diabo entrar e você precisa fechar. Através do quê? Do posicionamento, né? Aí nós voltamos novamente lá para a renúncia do não. Não aceito mais essa situação na minha vida, não quero mais viver dessa forma. O reconhecimento, a confissão, você vê que tudo são passos que nós precisamos tomar partida, tomar posicionamento para não permitir estar debaixo de uma ação. Exatamente, né? E quantos hoje acham que não é normal, um dia ela vai entender? Gente, não vai. Não adianta a gente ter, ela tem que ser confrontada pela palavra, vou pegar os princípios bíblicos, mostrar, olha, você está com essa ação aqui, olha aqui, né? Você está sendo dominadora, essa situação você aqui manipulou essa situação. Então a pessoa precisa reconhecer, né? É uma outra ação sobre religiosidade, né? Que não adianta você orar, a gente não vai falar isso dela hoje. Quando nós fomos aí com a igreja, né? Fomos lá para Barretos, lá diante do trono, né? Bem no início da minha conversão, o Marcelo Beralto fez uma excursão, a Raquel era minha amiga ainda, foi como amiga. Eu acho que até a foto do Mitch está... Eu já pedi para ele trocar, viu, detalhe. Que ela foi de lá. Quando eles estavam fazendo o ato profético lá, é muito interessante que quando vai quebrar os vasos do pecado, quando a menina joga o vaso da religiosidade, ele não se quebra. Aquilo falou muito comigo, ela jogou 2, 3 vezes e não quebrou. Por quê? Porque a pessoa ela tem que se quebrar, ela tem que reconhecer que ela é religiosa, né? A Jéssica está aí, né, ouvindo a gente, né, Jéssica? A Lucélia falou que estava nessa. Não lembro de você não, Lu. Então, a Jéssica está aí, eu vou contar um breve testemunho. Eu posso contar, Jéssica? Põe um ok para sua avó? Olha, se você colocar um ok aí, a gente conta. A gente vai saber se ela tá na live. Tem uns que põe e deixa rolando só para parecer que tá lá, tá vendo? Só para o pastor ver que a gente está lá. Isso aí, filha, tá aí. Então, ela é há anos convertida a Deus e amor, né? E um ano ela veio para cá, um final de ano, né? E foi lá pegar um culto. E logo esse culto que ela foi, ela falou, nossa, pastora de alcinha, o pastor sem terno, né? Depois ela foi pro meu aniversário. Alcinha que ele quis dizer, irmãos. Que eu estava com uma blusinha de alcinha. Viu? Uma regatinha. Regata. Então, para eles, isso é demais. E aí ela foi até o meu aniversário, dia 26 de dezembro, né? Eu tava de bermuda, né? Para ela era... Mas ela falava brincando, mas ela não aceitava. Ia no culto, mas a palavra foi boa, mas aquela roupa, essas coisas, não dá. Né? E ali ficamos amigos, ali tudo, e passou-se o tempo, né? E a gente não falava mais com ela, né? E eu saí de um café de pastores, né? Naquele dia,
E o Aldosar falou assim, eu vou lá para, como é que chama? Santa Cruz, né? Não da Conceição aqui perto, é mais longe. Santa Cruz das Palmeiras, né? E eu falei assim, eu saio do café do pastor, eu falei assim, eu vou com vocês, né? O Espírito Santo falou, vai lá, fala com elas. Eu falei, eu vou. Aí chegamos lá, fomos conhecer a mãe da Jéssica, tudo tal. Depois fomos onde estava a avó da Jéssica. Ela estava no portão com a afeição deprimida, de depressão. Eu entrei, olhei para ela, falei com ela, ela só me olhou assim, oi, oi. Aí sentamos ali, estava sua filha, seu genro ali, né? E conversando de Deus e falando e brincando. Eu estava com a camiseta pintada de tie-dye, tie-dye, Tie-dye. tie-dye, né? Cheio de cores, uma bermuda branca e chinelo. Né? E ali falando, e ela sentada ali, deprimida, e só brincamos, falamos assim das coisas, e eu falando sobre religiosidade com o genro e com a filha, né? Na hora de ir embora, vamos orar, e na hora que comecei a orar, ali, o Espírito Santo se manifestou, e aquela senhora se levantou e começou a falar em línguas, né? E foi um mover ali naquela casa ali e tal, e eu peguei, fomos embora, né, tal, e esqueci. Chegou o outro dia, ela me mandou uma mensagem de 18 minutos. Eu falei, meu Deus, vai me quebrar, vai falar, né, que eu estava de chinelo, que eu orei por ela, estava de chinelo, disso, de camiseta, né? E ela falava assim, Pastor João, pastor da bermuda, pastor da camiseta. Hoje eu vejo que Deus usa quem Ele quer. Porque eu estou aqui tempos doente e o pastor de terno não me curou. O pastor da Bíblia, da gravata, não me curou, mas o senhor veio aqui ontem, Deus te usou de uma maneira que eu levantei, eu sou outra mulher. Hoje eu sou outra mulher, não tenho mais desânimo, vou para frente, sabe? Foi ali, ela falando ali, eu falei, meu Deus. Aí, na hora quando eu vi o áudio dela, eu falei assim, a religiosidade foi quebrada. Porque ela se permitiu ser quebrada, né? Isso é uma outra ação que não tem como a gente orar para quebrar a religiosidade. Um dia me falaram assim, a gente precisa bater que Maria, né? Porque a cidade de Leme é muito religiosa, tal. Eu tava alguns pastores, alguns líderes. Eu falei, não, a gente não tem que fazer isso, né? Mas como não, pastor? Nós tem que. Eu falei, não. Quanto mais você bate, mais eles vão defender a causa, né? Mas vão fazer o quê? Eu falei assim, vocês conseguem tirar o osso de um cachorro? Eles não. E o cachorro do osso? Também não. O que a gente faz então? Ah, então, eu falei assim, então, a gente não consegue tirar o osso do cachorro, nem o osso do cachorro. Para a gente fazer isso, a gente tem que apresentar algo melhor. Apresenta um bife. Apresenta Jesus para esse povo. A gente não precisa bater em ninguém. A gente precisa apresentar Jesus. Jesus, ele é o libertador. Ele ainda liberta. Ele sempre libertou, sempre vai libertar. Ele é o nosso libertador. Amém? Então, quando nós vemos que quem matou Jezabel foi os eunucos empurrou ela lá de cima. Só aquele que é ferido por Jezabel pode matar Jezabel. Você que talvez esteja aí sobre uma ação, né, de Jezabel, você que tem que reconhecer, sabe, e fazer com que essa ação vá embora. Está em você. É uma atitude, um posicionamento, sabe? É confronto. Não, às vezes não é fácil, às vezes tem que sentar várias vezes junto, né? Combater isso, né? Para que isso venha a ser, sabe, dizimado aí sobre a sua vida. Amém? Amém. Amém? A outra ação é uma ação que muito também, eu estou falando nesses dois porque é muito pouco falado, mas é uns que tem aí mais destruído a igreja, destruído, sabe, relacionamento, casamentos, que é a ação de Pitom, né? Lá em Atos 16:6, né, diz assim: e aconteceu, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Em seguir, e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença do magistrado. Amém? Então, é uma ação que é tão difícil ver que Paulo teve dificuldades de achar. Ele ficou perdido, tem algo de errado, tem algo de errado, né? A gente falou da outra aula daquela moça lá, né? Que a gente ia lá no ferial. Espírito, meu, como foi difícil ali, né? Espírito de adivinhação, né? Então,
A ação de Piton, ou chamamos também da ação do engano, parece que é, mas não é. Lembra muito Denorex, parece que é algo de Deus, mas não é. Vai se confundir muito com algo de Deus. Tem muitas pessoas profetizando debaixo de uma ação de Piton, né? Aquela jovem, ela dava muito lucros aos seus senhores, com revelações, algo que parecia bom, algo que parecia lucrativo, algo que parecia que não fazia mal a ninguém. Ela estava adivinhando, dando lucros lá. E ela, na verdade, ela estava falando a verdade, né? O engano. Né? Porque ela falava, lá vai o servo do Deus Altíssimo. É verdade ou é mentira? Eles eram servos do Senhor. Né? Só que atrás daquilo ali havia um engano. Né? A mentira corrompida, o espírito da adivinhação que estava sobre ela, o espírito persuasivo, um espírito maligno. Então, para quem gosta de profetada aí, cuidado. Cuidado. E tem muita Cuidado, gente. porque tem profeta para a glória de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus pelos profetas do Senhor. Mas tem muito profetada por aí também, viu? Tem muita gente Eis usando o que nome te de digo Deus. de mim mesmo. Tem muita gente, já Deus não falou isso, Deus não falou nada, gente, né? E é um pecado gravíssimo isso, né? Então por isso que a gente tem que ter discernimento de que, né? Ó, eu orei, eu estava sentindo tal, isso, você está falando sobre você. Mas agora Deus me disse, gente, sabe? Deus me disse, né? Deus fala muito, existe profetas, creio no profeta, creio na profecia, assim, mas tudo tem que pôr à prova, né? À prova. Até porque tudo aquilo que vem do Senhor e não vai gerar desconforto, nem certeza, Exatamente. nem dúvida, não. Né? Deus ele vai te direcionar e ele vai te mostrar e vai afirmar aquela situação. Né? Vai testificar isso no teu coração. Ele testifica. O Espírito Santo ele não trabalha na dúvida. Né? Ele trabalha, a palavra de Deus diz sim ou não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. É fácil, é só pôr na balança. Sim, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, mas aonde está a ação demoníaca aí? Estava tudo bem, Paulo e Silas estavam indo ao templo, a oração, a mulher estava possessa. Ela estava possessa. Onde está a ação nisso? Quando Paulo expulsa o demônio da menina, e que ele entra debaixo de uma ação. No momento que ele expulsa, ele entra, ele é levado diante dos magistrados, é oprimido, né? Ele é julgado, subjugado ali, açoitado, oprimido, ele começa a estar debaixo de uma opressão ali, de uma ação maligna ali, e ele se sente, porque o que faz essa ação, o que faz a Piton? A Piton é uma cobra, ela vai se enrolar. Você vê que é interessante que essa ação, ela oprime também. É. Né? É uma ação, quer dizer, algo maior, mas que também traz uma opressão. Né? Aqui a gente está falando de dois patamares espiritual. Né? A ação é maior, ela é maior do que a opressão, né? Porque a ação, gente, é difícil, é um nível mais alto. Poucas pessoas falam de ação espiritual. Se você procurar aí, você vai achar muita pouca coisa. Gente, batalha espiritual é o seguinte, não tem uma regra básica, né? Porque pessoas que estavam oprimidas, né? Quando nós vemos a viúva lá, estava sendo oprimida, os seus filhos iam, né? Aí o que faz o profeta? O que tu tens na mão? O que você tem, né? Quando Moisés estava diante do mar, o que tu tem na mão? Né? Então, Deus ele vai usar as circunstâncias, Deus, o Espírito Santo não se deixa errar, ele vai usar, então, o que é para A é para A, o que é para B, o que é para C, então a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo para ver o que Deus quer ali naquele momento. Às vezes é uma oração, às vezes uma confissão, às vezes a gente ir lá na raiz dos parentes antigos, ver raízes hereditárias, confissão, falta de perdão. Então é um diagnóstico, né, do que raiz de iniquidade, então, herança hereditária. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Então a ação da Piton ela é aprisionar a pessoa, ela laçar a pessoa na situação e ir exprimindo. É o que ele falou, discernimento espiritual. Totalmente, né? Totalmente é necessário realmente buscar isso. E é algo que nós estamos martelando desde o começo, né? Falando a respeito do discernimento, o discernir.
né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar a estratégia, ele vai trazer à luz a tua palavra, não vai nos deixar confundidos de forma alguma, mas é necessário realmente nós buscarmos o discernimento do Espírito. Então, quando nós estamos debaixo dessa ação, né, provavelmente nós não estamos em pecado, estamos fazendo a ação de Deus. Né? Paulo e Silas estavam em pecado? Estavam fazendo a vontade de Deus e passaram por essa ação. Então estavam indo, né, orar no templo, viram lá o Espírito, expulsaram o Espírito. Aí começou a situação a amarrar eles. Eles foram levados até os magistrados, as autoridades, né? Foram julgados, humilhados, espancados, né? Nem julgados foram, na verdade eles não foram julgados, né? Porque depois, Paulo fazendo você daqui, porque eu não fui julgado, eu sou romano, né? Eu tinha que ser julgado, né? Então, aí começa a ação, sabe? Tentando fazer com que eles sejam oprimidos pela situação debaixo da vontade de Deus. Quantas vezes pessoas, eu estou fazendo a vontade de Deus, está acontecendo isso comigo, isso, aquilo, né? E não tem um discernimento espiritual de ver que está debaixo de uma ação querendo amarrar a sua vida, porque Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, tem certeza da fé, tem certeza da salvação, né? E em determinado momento aconteceu algo que veio a retaliação, veio a ação sobre a vida deles, e eles se encontram ali aprisionados em prisões, no cárcere, né? Para quê? Para que essa ação coloque em xeque-mate se Deus existe realmente, se Deus está com eles realmente. Jesus, eu estou aqui fazendo sua vontade. Eu vi a sua palavra, eu estou aqui sendo chicoteado, eu estou preso, eu estou no cárcere, eu estou com fome, eu estou todo rasgado aqui, minha pele rasgada. Sabe, era isso que a ação queria fazer com Paulo, com que Paulo desistisse, com que negasse esse Deus, porque quando nós estamos aprisionados, quando nós estamos cansados, gente, eles estavam cansados, não sei se comeram, mas eles saíram de manhã e passaram por tudo isso, estavam, sabe, foram chicoteados, talvez a carne estava dilacerada, ardendo, doendo, não tinha ninguém para passar ali um remédio ali, talvez quando você apanha, você não consegue achar um jeito de você ficar, dormir, eles estavam ali, sabe, mas cansado, e quando nós estamos cansados, nós negociamos tudo. Você com sono, você negocia tudo, você negocia os seus valores. Quando estamos com sono e cansados e queremos descansar, nós negociamos tudo. Mas Paulo e Silas, o que eles fizeram? Eles começaram a cantar, e não foi baixo não, porque ele acordou os outros, era meia-noite. Se hoje, sabe, naquele tempo não tinha luz, não tinha nada, não tinha TV, não tinha, né? Então acho que 8 horas todo mundo dormia naquele tempo, não sei, 10 horas, era meia-noite, eles cantavam que os presos ouviam e acordaram os demais presos. Gente, sabe a fé desses homens? Eles estavam debaixo de uma ação maligna, mas eles não deixaram com que aquela ação oprimisse, porque eles eram livres em Cristo Jesus. Eu posso estar passando o que diz o profeta, né? Mesmo que a figueira não dê seus frutos, que não haja frutos, né? Eu ainda, né, vou te louvar, eu ainda vou te glorificar. E é isso que nós precisamos entender, é isso que temos que sair debaixo de uma ação através de louvores, de louvarmos a Deus, sabe? Então Paulo e Silas, né, essa opressão queria amarrar eles para que eles negassem a Cristo Jesus, né? Porque a primeira coisa que uma pessoa está passando pela ação de Pitom, ela perde o primeiro amor. Sufoca, né? Sufoca, não é mais aquilo. Ah, não é mais aquilo, aquele primeiro amor, aquela vontade de orar. E aí a pessoa está sendo asfixiada, né? E não está sentindo, ela tira a vontade das coisas de Deus, ela tem aversão às coisas de Deus. Né? Ficamos com extremo cansaço, o corpo anda sem vontade, tudo que é para Deus cansa, vontade de ficar paralisado. Se chamar para uma festa, vai, mas vai chamar para orar, não vou. Ah, para a igreja de novo, não, eu vou assistir a live aqui, tá? A mesma coisa, sabe por quê? Tudo te conforta, sabe? Ou você quer aquilo que é mais fácil, mas não tem mais desejo pelas coisas santas, de estar com pessoas aí começa a aumentar esse nível, aí não quer mais ficar com quem é crente. Começa a ter amizades do mundo, né? Começam a ter amizades fora da igreja, começa a ter aversão às coisas que são santas, né? Pessoas que antigamente falavam e começa a se afastar, não responde mais, não manda mais bom dia, porque está ali enrolada debaixo da ação de Pitão, de Pitom. Perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, tudo que é relacionado a Deus dá cansaço e sono. Sono. Vai ler a Bíblia, dá sono. Vai falar das coisas de Deus, dá sono. O que ela quer?
TikTok, da risada, coisa que alimenta a alma, o espírito chega. Ela mata o espírito, ela tira e mata o espírito, e a pessoa só quer alma, né? Então, a opressão parece que tudo e todos estão contra você, deixando dúvida se você é realmente importante e sendo esquecido. Vive com medo, medo do desemprego, medo de perder família, sem confiança em Deus, sem fé. Volta aos ciclos pecaminosos, aquilo que era pecado, começa, não é tão pecado assim, então começa a voltar todos aqueles ciclos de pecados, vontades antigas começam a surgir, os valores do mundo começam a ganhar terreno em nossas vidas, o pecado não é mais pecado assim, né? Então essa é a opressão. Quanto tempo nós temos aí? Vamos falar agora o último aqui, que é a possessão. Entenderam o que é ação? Ação maligna. Então, a ação de Piton, né? Assim como que Paulo se saiu glorificando a Deus, reconhecendo Deus em meio às circunstâncias que eles estão vivendo. A Jéssica falou que volta tudo novamente, né? E aí o espírito do nada a ver volta. Também, predomina, né? As coisas santas já não são santas, a reverência já não é mais reverência, o primeiro destaque, o primeiro lugar, a primícia já não é primícia ao Senhor, né? Porque dá vazão para que a carne ela habite e o pecado entre e gere o pecado e traga a morte espiritual, né? A pessoa vai se distanciando do Senhor, né? Amém. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai responder. A outra aula a gente vai pôr o questionário aí, né? Uma liçãozinha de casa também, amém? Vamos falar sobre possessão. Vamos correr aqui. Marcos 5:2 diz: E chegando ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro um dos sepulcros, um homem com espírito imundo, né? Nos casos anteriores, vimos que os ataques são de fora para dentro, mas a possessão, ela é de dentro para fora. O espírito maligno já tomou posse da pessoa, né? Já é o que todo mundo pensa que é errado, Raquel, ou pastora, ou amor, né? É que o espírito ele quer aparecer, ele quer o holoforte, ele quer fazer o marketing, mas não é. Ele quer ficar quietinho, destruindo a vida da pessoa. Ele não quer aparecer, ele não quer ser descoberto. E todo mundo acha que o espírito maligno ele quer ser descoberto, mas na verdade ele quer fazer as coisas na surdina, né? Destruir a vida da pessoa, destruir a vida, sabe, do próximo. Isso é hereditário. A gente vai falar isso na outra aula, né? Então, nos casos anteriores, nós vimos que os ataques são de fora para dentro e sobre a vida de uma pessoa. No caso da possessão, ela se dá de dentro para fora, né? O espírito mundo ele não quer um tipo de exposição, ele não quer aparecer. Ele vive se alimentando dos pecados. Ele quer ficar escondido como um hospedeiro em alguma vida, trazendo enfermidade, misérias, guerras, discórdias, até definhar a pessoa e partir para um novo corpo. É isso que ele faz. Ele acaba com um. O que ele faz no hospedeiro? Né? Uma pulga. Vai no corpo, vai para outro corpo, né? Um sanguessuga. Ele quer ficar na pessoa, a pessoa morreu ali, ele vai passar. Porque ele não morre com a pessoa. Você acha que o espírito do mundo é enterrado com a pessoa? Depois ele fala isso em como é que é? Maldição hereditária, né? Então, ele precisa de um corpo para habitar, ele precisa de uma morada. Por isso que Jesus fala em Lucas 11: quando o espírito imundo sai do homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega entre a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos pior que ele ainda. Entrando, passam a viver ali. O estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, né? Então, porque assim, muitas pessoas expulsam o demônio, querem expulsar os demônios, vai em igreja. Só se a pessoa não for cuidada, aquele demônio, aquela casa fica limpa, né? E vem, ele vai estar rodeando, aí ele não tem lugar onde ficar, ele volta, mas quando ele volta com mais 7. E a vida daquela pessoa é pior ainda. Uma vez eu fui chamado para um rapaz, que ele queria falar comigo na casa dele, eu fui lá na casa dele e falou: olha, eu fiz um pacto com o diabo, eu quero que você ponha a mão em mim e ore por mim. Falei: não, você fez um pacto? Falou: fiz um pacto. Eu falei: olha, se você chamar alguém de outra igreja, de outra dimensão, vai vir aqui e vai expulsar a sua vida, você vai ficar aí, não vão te cuidar, a sua vida vai ficar pior ainda, né?
O que a gente quer fazer no trabalho? Quero. Então você vai começar a ir para o culto, você vai pegar a palavra, você vai se batizar, vou levar você para a igreja, vamos fazer o jejum, né? E a gente vai expulsar isso. Para quê? Para que ele seja consolidado. Não adianta eu expulsar o demônio, a pessoa vai lá, depois ela peca, a vida dela vai ficar pior ainda, né? Então, a palavra fiel e verdadeira é resistir o diabo, e o diabo fugirá. Se eu expulso o cachorro de casa e deixo uma brecha, ele volta. Agora, se ele foge, se ele foge, ele nunca mais volta. Então, é isso que nós temos que entender. Então, o demônio, o espírito maligno, ele se alimenta do pecado. É aquilo que nós falamos agora. Por que vemos pouco isso em pessoas velhas? Porque elas não cometem mais pecados. Eles querem os jovens, aqueles que pecam e fazem os outros pecar, né? Então, por isso que nós vemos a maior tendência. Por que os centros urbanos existem mais demônios? Porque ali é uma aglomeração de pessoas. Há mais demônios ali na capital do que no interior. Existe, mas a proporção nos centros, né, urbanos são bem maiores do que assim. Mas como discernir que uma pessoa está? É muito fácil, né? Quando nós começamos a orar, a pessoa tem aversão às coisas que é de Deus. Mas quando a gente começa a orar, quando nós vamos entregar, né, as marmitas para pessoas em condições de rua, a gente começa a orar, assim, oração simples, já começa a virar os olhos. É o que o Paulo falou aqui, realmente infelizmente, né, Paulinho, é uma verdade. O problema da maioria dos crentes hoje é que não querem ser discipulados e nem disciplinados pelo Espírito. E aí não tem jeito. Difícil. Então, não adianta expulsar o demônio se a pessoa não for cuidado, gente. Não for. Deixa ele lá bonitinho. Não é isso. A gente tem que orar, tem que interceder pela vida dele, sabe? Para que ele tome uma posição. Para que ele tome uma posição. Se ele não tomar uma posição. Você vê que tudo no contexto espiritual realmente é tomar a posição, é tomar o posicionamento, é tomar a atitude, é fechar as brechas, é renunciar o pecado, né? Para que essa malignidade, esse mal, esse espírito maligno não adentre sobre as nossas vidas. Você entende, irmãos, que tudo depende do teu posicionamento? Depende do teu posicionamento, as tuas orações dependem do teu posicionamento, o teu clamor, o teu jejum, a tua vida com Deus depende de você, porque Deus já fez todas as coisas. Ele já liberou no céu, ele já liberou autoridade no céu e na terra. Ele diz a nós: pisarás em serpente e escorpião, dano algum lhe fará mal. Já foi liberado para nós a autoridade. Agora é o tomar do posicionamento da autoridade que Deus já nos deu. Aqui, ó, pergunta da Andréia. Pastor, sobre a mulher curvada que Jesus expulsou os demônios depois de 8 anos com aquela enfermidade. Que está lá em Lucas 13, né? Mas a Bíblia diz lá que ela estava possessa de um espírito. A Bíblia diz, claro, que ela estava não é opressão, ela já estava possessa. Já tinha um demônio em cima das costas dela. E a gente já passou por isso. Já. Um dia eu orei assim: Deus, eu quero ver o mundo espiritual. Nunca mais falo isso. Gente, eu via demônios, as pessoas vinham falar comigo, eu via demônio. Eu vi uma senhora um dia que tinha um demônio assim, sabe, com 2 facas em cima das costas dela, pulando assim, ela era encurvada, né? E depois eu vi essa mulher expulsando esse demônio dentro de uma igreja em Cotia. Eu vi ela, eu estava passando o ônibus, eu vi aquela mulher, né? E vi um demônio com 2 facas assim, enfiando assim, e a mulher andava toda encurvada. Depois eu fui fazer visita na igreja, eu vi essa mulher e o pastor expulsou esse demônio que eu tinha visto, né? Eu falei: meu Deus, olha isso. Então, ela estava possessa de um espírito maligno. O Paulo falou assim: crente pode ficar endemoniado? Sim. Pode ficar endemoniado. É triste. Vamos abrir um parente bem grande aqui, tá, gente? É triste, é feio, é vergonhoso para um cristão ficar endemoniado. Por quê? Porque conhece a palavra, ou acha que conhece, pois a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade me libertará, né? Então, a pessoa, ela pode ficar? Pode. A partir do quê? Lembra do abrir da porta? A brecha. Deu liberdade para o diabo entrar. Um dia,
Faltou, realmente, faltou conversão genuína, verdadeira. Por quê? A gente vai voltar para a disciplina do não. Deus está falando da disciplina do não hoje, irmãos. Pecadinhos de estimação. São, né, as legalidades dadas, o nada a ver, não tem nada a ver isso, isso aqui, pode, não tem problema. Tem problema sim, são legalidades dadas para o diabo trabalhar. São portas abertas para dar acesso a diabo, ao Satanás, a demônios. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Que ele sai, e quando ele volta sozinho, triste, cabisbaixo. Não, a palavra de Deus diz que ele volta e traz mais 7. Né? Então não dê espaço, não abra brecha, feche a brecha, feche a porta, não dê lugar a Satanás para que ele entre, não dê lugar, irmãos. Não, a gente hoje não podemos brincar, e principalmente hoje trazendo a respeito de batalha espiritual. Nós não podemos brincar, batalha espiritual é coisa muito séria. A nossa vida com Deus é coisa muito séria. O evangelho de Cristo é coisa muito séria. Não dá para brincar com essas coisas. Não dê, por isso que a palavra de Deus vai dizer, não dê lugar para Satanás, não dê lugar. Né? Por quê? Porque ele entra em lugar vazio. Vazio do quê? Vazio do espírito. Uma vez eu fui fazer uma visita, pedi para me orar uma senhora que estava enferma, estava ela, a filha dela, e eu levei uma pessoa comigo. E nesse apartamento tinha um quarto que morava outro filho dela que mexia com banda, tudo. Ele estava no quarto, não saiu. E eu comecei a orar ali pela senhora, a senhora se manifestou, a filha se manifestou. E a mulher que estava comigo, né, a intercessora que estava comigo no dia, se manifestou. Eu fiquei no apartamento ali 3x3, com 3 demônios, e o cara dentro do quarto ali. Falei, meu Deus, e aqui? Pessoas que foram comigo, gente. Uma vez o senhor falou, vai até tal lugar lá e vai falar com fulano, tal, e ministra sobre Naamã e sobre perdão. Eu fui ministrar, um cara ia para a igreja há anos, gente. Endemoniou, comecei a falar, eu não perdoo, se manifestou. Eu vou morrer, isso eu não perdoo. Se manifestou anos dentro da igreja. O Paulo está perguntando aqui, né? E se isso acontecer, vier a acontecer, ele ficar possesso, o que deve fazer? Primeiro, a gente vai expulsar, né, aquele mal. E cuidar, né? E cuidar dessa vida. Tem que cuidar, amar, né? Essa vida. Amar, cuidar. Não expô-la. Apresentar o evangelho verdadeiro, fazer o acompanhamento. Por isso que é muito importante o discipulado, principalmente nesse caso, porque a pessoa, ela precisa, ela está fragilizada, alguma coisa aconteceu, né? Ela abriu acesso para o inimigo, por quê? Porque houve uma fragilidade. Né? Houve uma tentação e ela não resistiu à tentação, ela não fugiu da tentação, muito pelo contrário, ela abriu a porta, a tentação entrou, o inimigo entrou e fez morada na casa. A casa tá suja, agora a gente limpa, né? Mostra para ela a disciplina do não novamente, né? Apresenta-se o evangelho genuíno e verdadeiro, acompanhamento é necessário, principalmente dentro da tentação, onde ela caiu. Para quê? Para que vá e não peques mais. Mas nós estamos chegando no fim, irmãos. Mas sabe qual que é o principal motivo? É a falta de temor a Deus. É a falta de temor a Deus. Não temos, porque nós nos acostumamos com a presença. O problema nosso é nos acostumar com a presença. Quando nós entramos numa empresa, a empresa é top, nosso chefe é top, depois nós nos acostumamos, queremos mandar, tá fazendo errado, melhor, e nós temos isso dentro de nós, cara. É lutar, sabe, para não perder o temor de Deus. Muitos estão enfraquecidos porque perderam o temor de Deus, sabe? Não tem caráter, não tem mais pudor, acha que tudo legalismo, né? Tudo pode, né? Então, nós precisamos entender que hoje muitas pessoas estão possessas por enfermidades. Nós vemos surdo, mudo, né? Pessoas, Jesus expulsou. Passou 15 minutos. Né? Então, expulsou, né? O que precisa entender, a coisa que nós precisamos entender, Deus, ele é poderoso demais. As pessoas falam que existe uma guerra entre o bem e o mal. Não existe isso, gente. Deus não pode ser tentado. Nós lemos aqui,
né? Sabe? É como o maior cara de MMA bater num cara bêbado quase de coma alcoólica. Não existe essa guerra, não existe essa luta. É impensável uma luta entre Deus e o diabo, não existe. A palavra de Deus diz lá, né, em 2 Tessalonicenses 2:8, que então será revelado o perverso, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Jesus vai matar nós com sopro, gente. Então, não existe guerra do bem e do mal. O mal nunca pode tentar a Deus. Então, Deus, ele é imensamente... É o que nós falamos, né? É uma guerra que já foi vencida. Para a glória de Deus. Já deu um inimigo derrotado para nós. Filho, tá ali, ó, tá derrotado. Vai, não peques mais. Então nós que abrimos brecha, nós que demos legalidade, nós que demos... Ele é poderoso, o inimigo é poderoso se você der arma para ele. Se você se enfraquecer, ele vai trabalhar com a sua alma, mas você tem que trabalhar com o Espírito, com o Espírito Santo de Deus, né? Então né, eu acho que já... Pega esse tópico, vamos fazer assim, vamos pegar esse último tópico, que realmente ele é bem polêmico e traz muito esclarecimento para a nossa vida espiritual. E aí a gente repete ele na semana que vem, o último tópico, que é... Como que é o nome? Não, já acabou, já. Já acabou? Já acabou. Então vamos orar. Só para você ter uma ciência, quando Saul começou a ser perturbado, quando ele perdeu a presença de Deus. Então, quando ele tinha Deus, ele não era perturbado. Aí Davi teve que ir lá tocar harpa, que nós já conhecemos. Então, quando nós perdemos a presença de Deus, não podemos perder isso. Nós iremos errar. Sabe por quê? Eu errei, pequei, não me aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Então, é isso. Amém? Vamos orar? Amém. Né? Amém. Como nós falamos a respeito da oração, né? E a importância de trazer a existência da palavra em oração, profetizar a palavra, enfatizar a palavra nos momentos da angústia, momentos da tristeza, momentos da tribulação. João, Raquel, tem um grilo aí, é? Tem. É o nosso hóspede. Você vai entender. A aula aqui tá muito boa. Daqui a pouco vai dar os 5 minutos. Podem continuar aí por mim, assim, pela galera aí. Mas é bom a gente deixar o gostinho de quero mais, né? Mas você falou uma coisa aí, João, que é muito importante, viu? De Saul, né? Saul, ele perdeu a presença de Deus quando? Quando ele quis fazer uma coisa que não era para ele ter feito. Foi quando ele levantou aquele altar lá que não era para ele ter feito, né? Ou seja, era para ele... a respeito da guerra espiritual, né, Paulinho? Uhum. Acontece muitas das vezes quando queremos lutar guerras que não é permissão de Deus para que a gente Ele era para ter esperado o sacerdote Samuel chegar para fazer, mas ele foi lá e fez. E pior que o cara achou que não, eu fiz nada de errado, né? Isso é uma lição muito... Então vocês orem aí, ó, porque já deu 5 minutos aqui, ó. Isso é uma lição muito clara da retomada, né, da batalha espiritual. Vá aonde Deus te mandar, faça o que Deus mandar, vá até onde Deus te orientar que você vá. Siga a direção do Senhor, né? Não tome nem queira guerrear guerras que nem Deus quer que você guerreie, né? Por isso é necessário a gente estar caminhando na direção do Senhor a todo tempo. Vamos orar então, irmãos? Amém? Senhor, a tua palavra nos diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pegar as boas novas, Senhor, e pregar as boas novas aos quebrantados, Senhor, enviando a cura, Senhor, através do o quebrantamento verdadeiro do coração, a proclamar a libertação aos cativos e, Senhor, colocar diante dele, Senhor, a libertação àqueles que estão algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Deus, no dia da sua vingança, o nosso Deus, o Consolador, todos os que choram, assim diz a tua palavra, meu Pai, e pôs sobre os que estão em luto, uma coroa em vez de cinza. O Senhor colocará
sobre as nossas vidas, Senhor, coroas em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor, Senhor, em vez de espírito angustiado. Por isso, Deus, manda embora agora, em o nome de Jesus Cristo, toda angústia, Senhor, tudo aquilo que foi denunciado nas regiões celestiais aqui nesta noite. Aleluia, Deus vai visitando, Senhor, a cada vida, a fim que se chamem carvalhos de justiça, Deus, plantadas pelo Senhor para a sua glória, para a edificação dos lugares, Senhor, celestiais sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, a tua palavra vai nos dizer lá em Isaías 41, versículo 10, não iremos temer, não temas porque o Senhor é conosco, não te assombres porque Ele é o nosso Deus e o Senhor nos fortifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta com a destra da tua mão fiel, aleluia, que tem nos sustentado dia após dia, Deus, e nós queremos declarar nessa noite, pelo poder e autoridade que é no teu santo nome, nós te amamos, ó Senhor, tu és a nossa força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidade fortalecida, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem nós podemos nos refugiar a todo tempo, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha salvação, tu és, Senhor, o nosso baluarte. Senhor, quando nós te invocamos, o Senhor nos responde. Por isso, guarda cada vida, guarda cada coração. Espírito Santo de Deus, sela esta palavra, abre o entendimento, abre a visão, abre os ouvidos espirituais, arranca o comichão, Deus, em o nome de Jesus Cristo, que muitas das vezes nos impede, Deus, de ouvir e contemplar, a obedecer e viver a tua palavra, meu Pai. Eu declaro sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor, a disciplina do não, Senhor, trazendo a existência da tua palavra, da tua direção, do teu mandamento, da tua ordenância, em o nome de Jesus sobre nós, através de nós e em nós, Senhor. Por isso, edifica em nós a morada, para que o teu Espírito possa sempre morar, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Passe em revista, Senhor, a cada lar, passe o sangue do Cordeiro sobre os nossos ombrais, sobre as nossas vidas, que todo mal, Senhor, saia, que toda palavra lançada nas regiões celestiais, agora em o nome de Jesus, seja recolhida e levadas embora diante do teu altar, meu Pai, para que não haja vago, para que não haja espaço, para que não haja brecha, para que o inimigo trabalhe, Senhor. Por isso, a todo tempo nós te pedimos, traz discernimento sobre a vida do teu povo, traz discernimento sobre as nossas vidas, direção, direcionamento, meu Pai, para que nós possamos andar em espírito, caminhar em espírito, aleluia, vivificar no espírito e assim viver sobre o teu espírito, debaixo da tua palavra, não somente hoje, Deus, mas todos os dias da nossa vida até a consumação dos dias, em o nome de Jesus. Amém, gente, obrigado aí pela oportunidade, aí, muito bom poder estar com vocês aí, amém? Abraço, gente. Em o nome de Jesus. Amém.